Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada hoje é literária. Aqui no canal eu recebo muitos pedidos para que eu mostre a estante aqui no escritório, no meu estúdio onde eu gravo. Hoje eu vou falar um pouquinho de alguns livros e mostrar um pouquinho da estante para vocês. Não é à toa que eu gosto de história militar, mas não adianta você gostar de história militar e não se dedicar a ela. Portanto, a leitura ela é sempre fundamental. E aqui no canal, de vez em quando, eu indico alguns livros para vocês. Hoje, o nosso vídeo é exatamente sobre isso. Novos livros de guerra que foram lançados recentemente. E eu vou dar a dica como você os encontra. O primeiro livro que eu vou comentar com vocês é sobre a Batalha de Stalingrado. Talvez um dos conflitos mais estudados e mais mostrados quando se fala de Segunda Guerra Mundial. Vários autores já se dedicaram à Batalha de Stalingrado, como por exemplo Antony Beevor, que escreveu este livro que foi lançado no Brasil, chamado Stalingrado, o Cerco Fatal. Mas hoje eu vou falar de um novo livro sobre a Batalha de Stalingrado que foi lançado em português. Esse livro foi lançado recentemente no Brasil pela editora Alfaguara, mas o autor já tem outras obras publicadas no Brasil. Trata-se de Vassili Grossman, que era jornalista e cobriu a Segunda Guerra Mundial, inclusive a Batalha de Stalingrado. Vassili tem outros livros já publicados no Brasil, como, por exemplo, esse belíssimo livro, Um Escritor na Guerra, além do seu mais famoso livro, Vida e Destino, e também Na Estrada. Só que agora a gente vai ter a oportunidade de ler a visão de Vassili Grossman sobre a Batalha de Stalingrado, a batalha narrada por quem esteve nas ruas, nas casas e nas fábricas da cidade. Stalingrado de Vassili Grossman, um calhamaço que você precisa ler. Setembro de 1942. O alto comando alemão anuncia que a cidade de Stalingrado havia caído. As tropas soviéticas estavam agarradas ainda a uma estreita faixa de terra próxima ao rio Volga e mantinham algumas fábricas maiores ao norte. A situação deles parecia desesperadora, mas a cidade ainda não se rendera. Depois de um avanço espetacular, os oficiais alemães acreditam ter vencido a guerra, com o Exército Vermelho condenado e em retirada. A inesperada contraofensiva soviética constitui o clímax do romance Stalingrado, de Vassili Grossman, lançado inicialmente em 1952, e hoje considerado um dos grandes romances do século XX, agora publicado em português pela primeira vez. O autor, Vassili Grossman, nasceu em Berdichev, na atual Ucrânia, em 1905. Foi correspondente durante a Segunda Guerra Mundial e cobriu a defesa de Stalingrado e também a queda de Berlim. Sua obra mais conhecida é o livro Vida e Destino, do qual Stalingrado é um prequel, uma história inicial. Grossman trabalhou por quase 3 anos como correspondente de guerra soviético. Escapou por pouco da captura quando as divisões de Hitler rumavam impiedosamente para o leste e passou 4 meses na linha de frente de Stalingrado. Lá, ele entrevistou soldados e generais, atiradores e auxiliares médicos, e seus despachos, escritos com clareza e honestidade incomuns, tornaram-no famoso. Em Stalingrado, Grossman transforma a sua reportagem numa obra de arte, lírica e de poder feroz. As suas descrições da batalha são algumas das mais vívidas jamais escritas. A genialidade de Grossman estende-se até a imaginar como pensavam os conquistadores alemães. Um dos personagens mais marcantes do livro é o tenente Peter Bach, um intelectual com noiva em Berlim, que ao chegar ao Volga, supera suas dúvidas de longa data sobre o nazismo e abraça o poder alemão, cruel e brilhante. Grossman nos mostra Hitler em sua chancelaria,
seu olhar exausto e olhos salientes e inflamados. A história contada em Stalingrado desenrola-se por toda a Rússia e Europa, e as suas personagens incluem mães e filhas, maridos e irmãos, generais, enfermeiras, ativistas políticos, metalúrgicos e camponeses, juntamente com Hitler e outras figuras históricas. Resumindo, Stalingrado retrata uma luta entre as forças do bem soviético e do mal nazista, mas que na realidade Grossman via os dois regimes como gêmeos do mal. E aí está a maior qualidade de sua escrita. Poucos meses antes de sua publicação, no final de 1952, Stalingrado estava sendo marcado pelo governo soviético como uma obra perigosa e foi denunciada publicamente. Grossman provavelmente teria sido preso e executado se Stalin não tivesse morrido naqueles dias. Aqui no descritivo, no texto desse vídeo, você pode acessar o link para comprar o Stalingrado. Ao fazer isso, você acessa o site da Amazon diretamente e consegue o melhor preço pelo livro e ainda ajuda o canal Viagem na História. Leia Stalingrado. Você vai mudar a visão sobre essa batalha. Afinal de contas, ela é narrada por quem estava lá. O segundo livro que eu quero indicar para vocês hoje é um livro que te faz compreender como que os nazistas conseguiram não só chegar ao poder, como ter dinheiro suficiente. Afinal de contas, o poder precisa ser bancado por alguém. É um livro que mergulha nas raízes do nazismo, nos explicando como que eles chegaram a ter esse poder tão absoluto e total, com muito dinheiro. O livro se chama Bilionários Nazistas e foi lançado recentemente no Brasil pela editora Objetivo. Bilionários Nazistas conta exatamente essa ligação do nazismo com os magnatas da Alemanha. E o mais incrível é que você vai ver que eles continuam usufruindo de poder e riqueza ainda hoje. A história do nazismo na Alemanha é inseparável das biografias dos industriais e financistas que ajudaram Adolf Hitler a conquistar o poder absoluto e lucraram milhões com as atrocidades do Terceiro Reich. Nomes como os von Fink, Porsche, Oetker e Quandt foram aduladores inescrupulosos que ampliaram seus impérios através do roubo de propriedades judaicas e da exploração do trabalho forçado de vítimas da barbárie nazista, além da fabricação de armas e munições. No livro Bilionários Nazistas, a tenebrosa história das dinastias mais ricas da Alemanha, o jornalista e historiador David de Jong, um holandês de origem judaica, disseca as origens obscuras das fortunas multiplicadas a ferro e fogo entre 1933 e 1945. Para isso, ele se debruçou sobre milhares de documentos e fontes originais, além de abrangentes pesquisas historiográficas. E o seu livro é, no mínimo, contundente. Depois de lê-lo, com certeza você pensará duas vezes antes de dirigir um Volkswagen, fazer um seguro residencial com Allianz ou comprar uma pizza ou fermento Dr. Oetker no mercado sem um certo mal-estar. Pois o choque de saber que algumas das hoje maiores fortunas da Alemanha estarem profundamente entrelaçados com os horrores do Terceiro Reich vai te abalar. Você também pode adquirir o Bilionários Nazistas no link que eu vou deixar aqui no descritivo, no texto dessa publicação aqui no YouTube. É só clicar no link aqui do descritivo e você vai direto para a cesta da Amazon, onde você pode comprar este livro com um preço bem bacana e ajudar o canal Viagem na História. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo vive sob tensão, e não só na Guerra Fria, mesmo depois da Guerra Fria. Isso tudo foi consequência da repartição, do rearranjo que o mundo passou após o conflito em 1945.
E estas linhas deste mundo atual foram traçadas na Conferência de Yalta. Saiu agora um livro que mergulha nos 8 dias da Conferência de Yalta, a tensão, a negociação e os arranjos que foram feitos naquele momento crucial do mundo hoje. Trata-se do livro 8 Dias em Yalta. O livro foi escrito pela historiadora e jornalista Diane Preston e causou muito impacto, porque ele traz um mergulho nas salas de reunião e nas relações interpessoais e internacionais que nasceram ou que conviveram durante aqueles dias em Yalta. É um livro muito bem escrito que você vai gostar. Meticulosamente pesquisado e vividamente escrito, o livro 8 Dias em Yalta é uma obra notável de intenso drama histórico. O período abordado é o inverno de 1944-45, quando Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt e Joseph Stalin se reúnem no resort de Yalta, na Crimeia. E ao longo de 8 dias de barganha bombástica e discussão intermitente, eles decidiram sobre a condução dos estágios finais da guerra contra a Alemanha, sobre a constituição da nascente Organização das Nações Unidas e sobre as esferas de influência na Europa Oriental, nos Balcãs e na Grécia. Esse momento foi decisivo. Apenas 3 meses depois, Roosevelt estava morto, Churchill se comunicando com o novo presidente, Harry Truman, sobre uma cortina de ferro, e Stalin cada vez mais forte numa Europa nova. Com a visão profunda de uma historiadora habilidosa, apoiando-se nos relatos memoráveis daqueles que lá estiveram, entre eles Anthony Eden, Andrei Gromyko e até a filha de Franklin Delano Roosevelt, Anna Buttigieg, a autora Diane Preston elaborou uma crônica magistral e vívida da conferência que criou o mundo pós-guerra, da qual surgiram decisões que ainda ressoam fortemente hoje. 8 Dias em Yalta é uma obra que nos ajuda a compreender o mundo atual. Lembre-se, você também pode comprar o livro 8 Dias em Yalta através do link aqui do canal. É só ir lá no descritivo, clicar e você já cai direto na Amazon para adquirir esse livro fantástico. Se você procura na estante um livro, só um, eu tenho que ler esse, de tantos livros, com certeza ele é O Poder e os Tronos. Esse livro, escrito pelo Dan Jones, faz uma viagem na Idade Média, mas começando lá no final do Império Romano e chegando até os dias de hoje. Afinal de contas, tudo o que aconteceu naquela época e está narrado neste fantástico livro é importante até hoje, nos impactando diretamente. O Poder e os Tronos, este é o livro. E uma narrativa emocionante, repleta de grandes nomes, de Santo Agostinho e Átila o Huno, ao profeta Maomé e a Leonor de Aquitânia, o autor Dan Jones percorre no seu livro O Poder e os Tronos a história da Idade Média, levando o leitor a uma viagem através da Europa emergente, das grandes capitais da Antiguidade Tardia, bem como das cidades influentes do Ocidente Islâmico, culminando com as primeiras viagens europeias às Américas. Quando a outrora poderosa cidade de Roma foi saqueada pelos bárbaros em 410 e ficou em ruínas, isto era o sinal do final de uma era e o início de 1000 anos de profunda transformação. É esse período longo e abrangente que é dissecado por Dan Jones neste livro de fácil leitura e que te faz ver o mundo hoje com um outro olhar. O Ocidente foi construído sobre as ruínas de um império e emergiu de um estado de crise e colapso para então dominar o mundo. Cada esfera da vida e atividade humana foi transformada nos 1000 anos abrangidos pelo texto do livro. À medida que enfrentamos um ponto de viragem crítico no próprio milênio, o autor Dan Jones nos mostra como chegamos até este ponto, e isso torna a sua leitura mais importante do que nunca. Pois o Ocidente foi construído
sobre as ruínas do Império Romano para dominar o mundo. O Poder dos Tronos é uma visão geral destes 1000 anos de história europeia, e isto podendo ser dividido em 4 partes. Na primeira parte, começa a revisão das 4 civilizações principais que surgiram do período antigo: os romanos, os bárbaros, os bizantinos e os árabes. Na parte 2, discute 4 grupos que definiram o próprio período medieval: os francos, cavaleiros e cruzados. Na parte 3, examina os elementos-chave adicionais que impactaram o período medieval: mongóis, mercadores, estudiosos e construtores. E por fim, na última parte do livro, analisa o final do período medieval, durante a transição para a Era Moderna, a partir da análise dos sobreviventes, principalmente da peste negra e das guerras que marcaram esse período. O seu olhar também recai sobre os renovadores, os renascentistas e os navegadores, terminando por analisar os protestantes. Jones argumenta que as estrelas da Renascença, os navegadores que abriram o mundo e o movimento protestante, que acabou com o domínio católico na Europa, foram os que encerraram o período medieval e nos trouxeram ao mundo moderno. Dan Jones tem uma escrita fácil e profunda. Ele é historiador, radialista e jornalista premiado. Seus livros já venderam milhões de cópias em todo o mundo. E a leitura é prazerosa, daquelas que você não quer parar enquanto não terminar o livro. O Poder e os Tronos, você lê numa sentada só. É um livro que te prende do começo ao fim e te faz ter uma nova visão do mundo. Extremamente recomendado. E você pode adquirir no link aqui do canal. É só ir no texto dessa publicação, clicar no link do descritivo e já cai direto na Amazon e adquire o livro e ajuda o Viagem na História. Este livro é uma viagem na história. O último livro que eu vou indicar para vocês hoje, eu comprei no museu lá em Cannes, na França. Mas é um livro fantástico que eu faço questão de mostrar para vocês. A Segunda Guerra Mundial através de gráficos. É um livro que te faz compreender a guerra com números. Mesmo sendo em inglês, e para quem não tem a facilidade de ler no idioma, ele é altamente instrutivo. Dê uma olhada nas páginas. Esse livro nos ajuda a compreender a Segunda Guerra Mundial. Ele é dividido em tópicos e sempre com muitas informações através de gráficos. Então ele primeiro apresenta um contexto da guerra, aonde expõe de um lado e contrabalanceia as forças que lutaram durante o conflito. Você tem um painel completo de como era a produção industrial, econômica e militar antes da guerra. Depois ele nos dá um balanço sobre as armas e as forças armadas de cada país, comparando aquele momento das armas e equipamentos e também o número de soldados e divisões, enfim, todos os dados militares da guerra. Depois nos apresenta as batalhas e as campanhas que fizeram parte dessa guerra, tratando batalha por batalha, sempre através de gráficos e mapas que nos explicam de uma maneira visual muito fácil de compreender todos os números envolvendo cada batalha, as forças opostas, os movimentos e o equilíbrio do poder. E ao final nos traz uma análise de como ficou o mundo pós-guerra, o número de soldados mortos de cada país, economicamente o que foi usado, o que foi perdido, as perdas não só em número de soldados mortos, mas militares e de territórios, enfim. Ao ler e ao estudar esses gráficos, você passa a ter uma visão muito mais completa da Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo um livro importado, é possível adquirir o World War II Infographics na Amazon. Eu vou deixar o link também na descrição. Bom, pessoal, estas eram as minhas dicas de leitura para você. Espero que você possa ler pelo menos um destes livros que foram lançados recentemente no Brasil. São leituras recomendadas.
Lembre-se que você pode adquiri-las através dos links que eu deixei aqui na descrição. Só clicar ali e você cai direto na Amazon e adquire os livros, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal. Aproveite e participe também da promoção aqui do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias para vocês. Até mais!